Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Olá pessoal, boa tarde a Londrina e toda a região. Está no ar a 25ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Estamos em outubro e nesse mês é comemorado o Outubro Rosa. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, o câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças e também proporcionando um maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. O nome da campanha, ela remete à cor do laço, que é um símbolo internacional usado por indivíduos, empresas e organizações nessa luta de prevenção contra o câncer de mama. É por esse motivo que durante todo esse mês você vê essa cor rosa que ilumina as fachadas de diversas instituições, lojas, né? E também na internet. O objetivo qual é? É promover, né, para que todas as mulheres elas possam ter adesão a esse movimento. O diagnóstico precoce do câncer, ele é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de mama. Quando ele é identificado cedo, ele pode ser tratado e impedindo que o tumor alcance outros órgãos. E é por isso que eu hoje convidei a doutora Beatriz Dalverintachi para que ela pudesse explicar um pouquinho para a gente sobre esse tema tão importante para nós mulheres. Seja bem-vinda, doutora, ao programa Mulheres da Paiquerê 91,7. Obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada, Paiquerê, pelo momento muito importante de conscientização. É um prazer tê-la aqui. Você que é uma especialista nesse tema tão importante para nós, né? Todas nós mulheres. Tão importante, mais uma vez, a gente trazer conhecimento, porque com conhecimento a gente consegue trabalhar essa conscientização e cada vez mais cedo a gente identificar, né, doutora, que é tão importante, né, como eu falei há pouco, se a gente consegue identificar o câncer no início, ele tem boas respostas, né? Com certeza, Cris. Conhecimento é poder, né? Como eu sempre falo para minhas pacientes. E o conhecimento confiável, de fontes confiáveis, traz segurança e as pessoas se deixam influenciar menos por notícias alarmantes e vão buscar aquilo que elas realmente precisam, que vai ser o melhor para elas. O que você falou está correto. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, mais chance de cura ele vai ter. Então, o ideal seria que a gente tivesse todas as mulheres detectando um câncer que ela não sentiu ainda. Sim. Porque no momento em que ela já sentiu aquele nódulo, algum tempo já se passou. Então, o ideal seria que todas descobrissem aquele câncer que ela não sentiu. Aquele câncer que ela encontrou nos exames. E é por isso que a gente traz sempre no mês de outubro a lembrança de atualização das mamografias para aquelas mulheres que têm acima de 40 anos. E a lembrança também da realização do autoexame para as mulheres todas as idades, mas principalmente as mais jovens que ainda não fazem as mamografias, para que tomem consciência das suas mamas, saibam como é a textura, o formato, a coloração e consigam identificar alterações. Sim. É esse que é a finalidade do autoexame. É um autoconhecimento, a pessoa se apropriar daquele conhecimento do próprio corpo e conseguir identificar a qualquer alteração que possa eventualmente acontecer. Não quer dizer que será algo grave, mas no momento em que ela identifica, ela pode reportar aquilo para o profissional de saúde. Sim, bom. E apresentando a doutora Beatriz, que é médica mastologista com atuação em diagnósticos de doenças mamárias. Ela é professora de medicina da PUC e também ela faz parte da Clínica Mãe Medicina Londrina. Então, é uma pessoa que conhece muito sobre esse assunto e é a melhor pessoa para trazer todo esse conhecimento para a gente, compartilhar, para que nós mulheres possamos hoje ter ainda mais conhecimento sobre o porquê do Outubro Rosa, que é tão falado, né, essa questão da conscientização do câncer de mama. Doutora, eu gostaria que você começasse explicando um pouquinho. Eu sei que você já brevemente explicou aí sobre a questão, né, da gente se antecipar, né, nos exames e tudo mais. Mas eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa conscientização
né, do câncer de mama. A importância da mulher nesse período não é à toa que tem uma campanha chamada Outubro Rosa, né? Claro, não precisa só esperar outubro para fazer os exames. Com certeza. Enfim, a gente pode fazer sempre, mas é importante ter uma data até específica para que a gente possa sempre lembrar da importância, né, da nossa conscientização sobre a prevenção. Correto, né? Correto, perfeito. O outubro veio para isso. Foi o primeiro mês colorido que existiu. Hoje a gente tem o calendário anual inteiro, né? Com meses temáticos, mas o outubro rosa foi o primeiro mês com uma cor específica e que tivesse esse objetivo de relembrar. É muito interessante que o outubro rosa iniciou por iniciativa de uma empresa de cosméticos, e que essa cor, hoje ela é de domínio público, mas ela inicialmente também foi patenteada, a cor especificamente rosa do lacinho, mas hoje é uma imagem de domínio público e uma cor de domínio público. E o objetivo era justamente que as pessoas se relembrassem de que havia necessidade de atualizar os seus exames, porque nos Estados Unidos, onde a campanha surgiu, as campanhas eram feitas na mesma forma como às vezes nós temos aqui no Brasil, campanhas de vacinação. Tinha chamadas para o exame de mama, então a mulher não ia o ano inteiro fazer. Ela ia, por exemplo, periodicamente, elas eram convocadas a comparecer. Como tem aqui, por exemplo, vacina de dengue para tal faixa etária, né? Então era mais ou menos assim, e isso foi o que motivou. E cresceu estrondosamente essa campanha, virou um sucesso mundial. Em 2, 3 anos, na época, revistas eram veículos... nos anos 90, né? Nos anos 90. Na época, revistas eram um meio muito ainda lido, meio de comunicação. Então, as revistas encamparam e se tornou primeiro uma passeata, depois foi tomando a proporção que tem hoje. Então, no Outubro Rosa, a gente lembra, então, quem que deve fazer mamografia anualmente? Toda mulher acima de 40. Sentindo ou não sentindo nada nas mamas, ela tem que fazer. A gente tem realmente uma demanda grande por exames nessa época. As mulheres acabam se lembrando mesmo, cumpre o seu papel de mês de conscientização. E aproveitamos, como eu disse um pouquinho antes, para relembrar as mulheres mais jovens de acostumarem-se a fazer o autoexame. O autoexame não precisa ser feito diariamente. O autoexame basta que ele seja feito uma vez ao mês para aquela mulher que menstrua. De preferência após o período menstrual, porque a mama tende a ficar um pouco inchada no período menstrual. Então, você espera passar esse inchaço e examina após. Na mulher que não tem mais útero, já está na menopausa, ela pode escolher uma data do mês. Eu falo para as pacientes, escolhe o dia do seu pagamento. Ou escolhe o dia do teu aniversário. Então, o meu é dia 19, ou seja, dia 19, todo mês eu vou lá fazer o meu autoexame. E é importante nesse sentido de conhecimento. Né? A mulher tem que conhecer o próprio corpo para sinalizar uma possível alteração. Ok. E quais são os principais fatores de risco, né, para desenvolver um câncer de mama? Cris, embora tenha muito essa ideia, né, de que o antecedente familiar seja assim, super importante, e não é bem assim. Na verdade, o principal fator de risco para ter câncer de mama, por incrível que pareça, é ser mulher. E quanto mais velha, maior o risco. Nossa. Então, isso é super importante para quem estiver ouvindo, que for idosa, quem tiver sua mãe em casa, quem tiver sua avó em casa, de que não é porque a mulher está idosa que ela está liberada de fazer a mamografia. Ao contrário, quanto mais velha for a mulher, maior o risco dela ter câncer de mama. Então, as mulheres maduras e as idosas têm que fazer da mesma forma. Pelo menos regularmente até os 70. Após os 70, o Ministério da Saúde deixa um pouco mais solto esse intervalo, mas a Sociedade de Mastologia continua recomendando intervalos, pode ser um pouquinho mais longo, intervalo de até 2 anos. Se essa mulher for saudável. Só quem não vai, Cris, é aquela senhora que está com Alzheimer, está acamada, está com outras doenças, que já a dificuldade de deslocamento é muito grande, ou as outras doenças são muito graves. Se é uma mulher saudável, ela deve continuar fazendo pela Sociedade de Mastologia. E hoje a gente tem quantas mulheres de 70 a mais que estão batendo um bolão, né? Então, mulher está saudável, tem expectativa de vida longa ainda, deve continuar realizando. Tá? Então, a questão de, se a gente pode falar, fatores de risco é qualquer mulher. Não tem mais essa questão, Cris, que é genética. Não. Né, que tem uma predisposição porque a avó, a mãe teve. Não, na verdade... Todo mundo precisa se cuidar. Mesmo que não tenha ninguém na família,
Muito. Que já teve, precisa estar atenta. Principalmente quem nunca teve, porque a proporção é assim hoje. 85% das mulheres não tem nenhum familiar com câncer. Sim. E elas vão ser os primeiros casos das famílias. Pensa isso, 85%. Ou seja, só 15% das mulheres têm famílias cancerosas, né? Então, a maior parte não tem famílias com muitos casos de câncer. Por isso, a gente tem que relativizar essa questão do antecedente familiar, porque aquela mulher que tem muitos familiares, às vezes ela morre de medo e vai sempre. Mas a mulher que não tem familiar, às vezes nenhum, ela negligencia o risco dela. Sim. Como fator de risco, já considerou-se muito, por exemplo, o fato da mulher não ter tido filhos, por exemplo, ou não ter amamentado. Mas isso hoje são fatores de menor importância. A maior importância é isso que eu mencionei. Bastou ser mulher, eu falo sempre para as minhas pacientes, para as minhas amigas, eu falo, bastou ser mulher, gente, nós nascemos com as 2 mamas e a gente já tem que fazer exame de mama. E vale aqui aproveitar, a população trans feminina usou hormônio para fazer transição. Essa população também, após 5 anos de hormonização, entra no risco também, então também tem que fazer. Nossa. Doutora, influencia também estilo de vida em relação ao câncer de mama? Totalmente, Cris. Hoje tem o que é certo que causa câncer de mama, são fatores de risco já muito, muito estudados. Tabagismo, o cigarro, ele é um agente carcinogênico, ou seja, causador de câncer para todos os cânceres, não é só pulmão, como as pessoas às vezes pensam. Então, mama muito. Câncer de mama associado a cigarro, sedentarismo, obesidade. Ou seja, todos aqueles problemas que a gente enfrenta, que a gente fala para as pessoas, tem que emagrecer, tem que fazer exercício, tem que diminuir o álcool, tem que parar de fumar. Porque o problema não é só coração, não é só cardiovascular, não é só o diabetes. É uma questão de saúde em geral e o câncer de mama entra nisso também. Então, hoje em dia, o que a gente pode modificar, fazer a nosso favor no sentido de diminuir o risco de câncer? Atividade física regular, interromper tabagismo, o uso de álcool ser mínimo, ser realmente o social, 2, 3 doses por semana, considerado para uma mulher. E manter o peso saudável. O exercício não precisa ser um exercício extenuante, não precisa ser... Um exercício moderado, mas com frequência, né? Com constância. Com constância, você falou tudo. Mais importante do que tudo é a constância. E fatores emocionais estão ligados? Porque de vez em quando a gente escuta algo, fulano teve uma perda na família, viveu um luto, ou enfim, se separou e depois descobriu um câncer. Isso é normal? Isso é mito? Não tem relação? Não tem estudos que comprovam isso? Não, na verdade, tem muitos estudos que mostram sim a influência de agentes estressores, eventos estressores na vida da pessoa, com problemas imunológicos que acabam facilitando a instalação de um câncer. Então, já tem estudos muito antigos já que mostram sim essa relação. Depressão e alguns tipos de câncer, eventos traumáticos e alguns tipos de câncer. É lógico que isso não é um fator isolado. Sim. Então, isso vai agir sobre uma pessoa que tem alguma predisposição, já algumas células inicialmente um pouco alteradas. E aí, essa alteração no sistema imunológico causada pelo estresse que essa pessoa está vivendo pode contribuir sim. Olha que interessante. Doutor, e de forma bem didática, levando em consideração que tem pessoas de diversos níveis nos assistindo, pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, menos, como que você poderia explicar como que é o câncer, como que ele se desenvolve no organismo de uma pessoa? São as células? Como que é isso? Eu costumo dizer para as pacientes que o câncer é como uma linha de produção de uma fábrica, em que uma peça saiu errada e o controle de qualidade não percebeu. Basicamente, vamos imaginar isso. Imagina que lá numa linha de produção de uma peça de um carro, você tem alguma coisa que saiu errado. E aí, lá na frente, a fábrica faz um recal. Às vezes, até nas grandes fábricas, passa a peça sem perceber. Aí você recebe essa chamada para trocar a sua peça. Então, imagine que as nossas células é como se fossem uma linha de produção. As células vão se multiplicando. Em algum momento, um erro acontece. Por que acontece esse erro? Aí entra tudo isso, os fatores de risco que cada pessoa carrega, a genética de cada pessoa e os fatores externos que agem nas nossas células. Por exemplo, o cigarro, que eu acabei de mencionar. Então,
tudo isso age ali naquela célula e o nosso corpo não identifica aquele erro. O nosso controle de qualidade não identificou o erro. E aquela célula errada continua se reproduzindo. E aí ela perpetua ela continua se reproduzindo de forma errada e ela produz toda uma colônia, uma sequência de células erradas. E isso é o que forma o câncer. Sim. E como ele é errado, vamos dizer assim, desde o começo, ele é muito malandro, porque ele desenvolve mecanismos para driblar aí todos os outros mecanismos de controle do nosso corpo. Então ele consegue penetrar nos vasos sanguíneos, por isso que ele gera as metástases. Ele consegue resistir aos tratamentos, porque ele vai desenvolvendo maneiras de resistir a todos os medicamentos. Então, por isso que os medicamentos na área de câncer avançam sempre, porque sempre está se buscando uma droga que dê conta de controlar mais um outro aspecto desse tumor, que é uma célula totalmente anormal. Olha só. Doutora, nós precisamos ir para um breve intervalo e na volta eu gostaria que você respondesse a questão do diagnóstico precoce. Ele vai poder influenciar no tratamento, na cura do câncer de mama? Mas logo após o intervalo. Então fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu sou a Cris Magaldes e estou conversando hoje com a médica mastologista doutora Beatriz Dalverin Itachi. E o tema é sobre câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de mama ele é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, após o câncer de pele. Para o Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos em 2024, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Doutora, o número ainda é assustador, né? Claro Sim. que tem melhorado bastante, como campanhas assim do Outubro Rosa, mas ainda a gente tem muito trabalho pela frente de conscientização. Só aumenta, Cris, a cada ano 1 a 2% para todas as faixas etárias, não só as mulheres mais jovens. Olha só, então, você mulher que está nos ouvindo, é importante sempre manter os seus exames em dia. Não precisa esperar só o Outubro Rosa, como a doutora explicou. É importante termos essa conscientização. Bom, antes do intervalo, eu perguntei sobre a questão do diagnóstico precoce. Ele realmente pode influenciar no tratamento da cura do câncer de mama, doutora? Totalmente, Cris. A gente tem o diagnóstico precoce ideal, significa a gente tentar descobrir o tumor que ninguém sentiu. Sim. Ou seja, aquela mulher que realmente fala, descobrir no exame de rotina. Né? Aquele exame que você vai fazer sem sentir nada. Esse é o precoce que a gente gostaria que toda mulher conseguisse. Sim. Infelizmente, não é o que acontece sempre. Então, também tumores pequenos, que são descobertos com menos do que 1, 2 centímetros, também são precoces, né? Sim. Como eu disse, o sonho de todo médico mastologista era que as nossas pacientes chegassem a nós com aquele exame que o nódulo que ela nem percebeu ainda, que Sim. só foi mostrado pelo exame, ou seja, tão pequeno, Sim. que não se manifestou ainda na palpação, né, nas mãos. Sim. Infelizmente não é o que acontece, mas quanto menor, melhor. E não tem a menor dúvida em relação a isso, porque o tumor pequeno, ele ainda não teve a chance de crescer e começar a desprender as células pelos canais linfáticos, que vão gerar as metástases, que na verdade a metástase do câncer de mama é aquele tumor que sai da mama e vai para os outros órgãos. Então, é o tumor da mama que vai parar no pulmão, é o tumor da mama que vai parar no fígado, Sim. que vai parar no cérebro, no esqueleto. E aí, quando ele chega nesse local, é que ele leva a mulher a falecer do câncer de mama. Porque o tumor na mama, ele não vai causar, se ele ficar só na mama, ele não vai causar a morte da mulher. Porque afinal de contas, Cris, pensa, a mama é um órgão que está fora do corpo. É um órgão que a mulher pode viver sem. Olha que coisa interessante. Sim. A mulher pode viver sem mama. Não é como o nosso coração, não é que nem o nosso Sim. fígado, Aham. não é que nem o nosso rim. Não é vital. Não é um órgão vital, justamente. Então, por que o tumor de mama, afinal de contas, mata uma pessoa? Porque ele gera essas metástases. E a metástase, quanto maior o tumor, maior a chance dela aparecer. Então, ainda totalmente correto isso de que quanto mais cedo, melhor para tratar. E precisa ficar atento também, né, doutora? Porque tem diversos tipos de nódulos, nem todos são cancerígenos. Não, o que você falou aí é tudo, Cris. Não precisa todo mundo entrar em pânico.
Porque o tumor, nódulo, é uma palavra que é um guarda-chuva, é uma palavra que quer dizer um monte de tipo de bolinhas, vamos dizer assim, que a gente tem na nossa mama. Eu brinco muito com minhas pacientes, sabe, Cris? Eu falo assim pra elas, que eu falar que eu tenho um nódulo, é que nem eu dizer assim pra você, Cris, vai na feira e traz uma fruta pra mim. Aí você vai dizer assim pra mim, Beatriz, mas que fruta você quer? Mesmo banana, quantos tipos de banana tem? Maçã, quantos tipos de maçã tem? E eu tenho que ser específica, eu tenho que dizer, não, Cris, eu quero melancia. E aí você vai saber que tipo de fruta eu quero. Então, nódulo é uma palavra muito geral. A gente tem muitos tipos de nódulo de mama. A maioria não é cancerígeno. E todos eles causam medo na mulher. Mas, na hora que chega no mastologista, o nosso papel é justamente dizer para você, Cris, fica tranquila, esse aqui não é nada. Dizer, Cris, vai em paz, minha filha, pode dormir com esse aqui não merece que você perca o teu sono, esse aqui é do bem, fica tranquila. Porque uma coisa super importante é o seguinte, o nódulo benigno não se transforma em câncer. Ele jamais tem essa possibilidade. É que nem uma minhoca virar uma cobra, é impossível. Então ele tá um nódulozinho ali, ele pode acompanhar a mulher por anos. A vida inteira A vida inteira e tá ali. Sim, exatamente. E não vai desenvolver nada, porque é só um nódulo, mas ele... De outra característica genética. Às vezes é questão... gordura, alguma coisa assim, né? De gordura, de água, de células benignas. Então, o que causa muito medo nas mulheres é que a palavra nódulo assusta de qualquer forma. Mas quando chega no profissional de saúde, o nosso papel é justamente dizer qual nódulo é o perigoso. Sim. Às vezes, a mulher vai precisar até das biópsias para poder saber. Não é, às vezes, em alguns casos, não basta os exames, né, mamografia, ultrassom. Às vezes, a biópsia vai ser necessária para fazer essa diferença. Mas, uma vez, se descobrir que ele é do bem, que ele é benigno, acabou o medo em relação a ele. Sim. Ela pode ter outros ao longo da vida de outro tipo, até eventualmente um câncer lá na frente? Pode. O câncer pode aparecer em qualquer momento. Mas não é que ele vem daquele nódulo bonzinho que ela tinha quando ela tinha 20 anos. Entendeu? É outra coisa. Sim. E, doutora, como faz para identificar, né, enfim, como que é feito essa análise? Quais são os tipos de exame que conseguem detectar hoje o câncer de mama? Não são muitos exames, não são muitos tipos de exame. Sim. A gente tem 3, basicamente. O principal é a mamografia. Então, eu peço para as ouvintes todas não terem medo. A mamografia é um exame, eu sei que incomoda um pouquinho, a gente põe a mama lá, o aparelho é gelado, a sala é gelada, a gente fica nua, a técnica tem que pegar na mama da gente, tem todo... Dá uma pressãozinha. Eu fiz já a minha mamografia recentemente. Sim. É importante, mas é um desconforto muito rápido. É muito rápido, é isso que eu digo, eu falo, tem exames tão piores que a gente faz. Tem exame que requer a colonoscopia, que é o exame que tem preparo, que você tem que ser sedado. Mamografia vai lá, eu sei que para algumas mulheres é desconfortável, mas vamos nos consolar pensando que ele é muito rápido. E é uma vez por ano só. Sim. Então a gente vai lá, faz, é o principal, tá? Ele é superior ao ultrassom. Eu sei que o ultrassom é mais confortável, mas não substitui a mamografia. Aí a mulher vai lá, vai fazer primeiro a mamografia se ela estiver acima de 40. E aí, depois disso, a partir da mamografia, conforme esse resultado, vai ver se ela precisa de ultrassom. Sim. E se ela precisa, às vezes, de ressonância magnética. Basicamente, exame de imagem de mama são esses 3 tipos. Se não tem, enfim, não apareceu nada na mamografia, nem no ultrassom, não precisa fazer ressonância. De jeito nenhum. Tô até perguntando, porque eu sei que alguns ouvintes, né, as pessoas às vezes ficam assustadas. A gente tá falando de um tema muito delicado. E as pessoas entram em pânico, falam, vou ter que fazer ressonância, porque não apareceu nada na minha mamografia e no ultrassom. Só busca uma ressonância depois que deu alguma alteração? Tem que ser seguido uma sequência racional. Sim. O primeiro exame sempre é a mamografia. Segundamente, conforme a necessidade, o ultrassom ou a ressonância. Sim. Mas sempre após a mamografia. A mamografia é a mãe. Eu falo que a mamografia é o nosso GPS da mama. É aquele mapa. Sim. E aí, a partir dali, o Google Maps da nossa mama. Ela vai mostrar o tudo. E aí, a partir dali, direciona conforme a necessidade. E complementa com o que for. Eu sei que alguma ouvinte vai falar que o meu tumor não apareceu na mamografia, só apareceu no ultrassom. Sempre vai ter situações assim. Mas quando a gente está trabalhando com saúde pública, a gente está trabalhando com uma população imensa, metade da população que é mulher, a gente tem que seguir uma regra que caiba a todas. E é lógico que, infelizmente, nós vamos ter exceções. Assim como, infelizmente, a gente vai ter alguém que infarta aos 35,
Sim. Um homem que vai ter câncer de próstata com 38 anos de idade, a gente sempre vai ter as pessoas que não seguem a média. Mas nós estamos falando aqui de uma doença que acomete uma população imensa de pessoas e a gente precisa seguir uma regra. E essa regra diz isso, que a gente vai sempre fazer primeiro a mamografia. E, infelizmente, tem os casos de exceção. Mas a gente não pode se tomar pelo pânico e se guiar pelos casos excepcionais. A gente tem que se guiar pelo que é o que atinge a maioria das pessoas. Sim. E aí, dentro desse raciocínio, a mamografia sempre vem primeiro. E o autoexame? O autoexame a gente tem que ter cuidado com ele, porque ainda que ele esteja normal, ele não elimina a necessidade da gente fazer a mamografia. Então, cuidado que faz o autoexame. Mesmo que você não sentiu nada. Exatamente. Você precisa, de qualquer maneira, fazer os acompanhamentos todos os anos. Com certeza. O autoexame ele é melhor do que não fazer nada. Melhor do que não fazer nada. Mas não exclui o resto. Mas não exclui. E se numa cidade como Londrina, que nós temos oferta de mamografia sobrando, inclusive. Sim. Não é difícil conseguir mamografia no Sistema Único de Saúde em Londrina. Toda UBS consegue solicitar. Então, numa cidade como Londrina, a gente não tem uma situação de eu não conseguir fazer minha mamografia. A gente pode até ter, após a realização da mamografia, uma certa dificuldade para conseguir a consulta médica. É outra situação. Mas realizar o exame pode ser solicitado por médico na UBS ou pode ser solicitado por enfermeiros na UBS. Então, é fácil de você realizar esse exame, graças a Deus, aqui na nossa região, que eu sei que infelizmente não é a mesma no Brasil enorme, com tantas diferenças que a gente tem. Mas aqui a gente é privilegiado. E falando aqui também de Londrina, Londrina é muito bem servida também na rede privada, né? Sim. E eu, enfim, até na internet eu já vi, assim, pacotes para o Outubro Rosa de algumas empresas, alguns laboratórios, algumas clínicas que realizam todos esses exames junto com o médico a preços muito acessíveis. Sim. Então, é uma vez por ano também. Não é um exame caro. Eu sei é um exame até relativamente um valor acessível. É claro que a quantidade de dinheiro que a gente gasta depende do bolso, né, das condições de cada pessoa. Porém, não é um exame impagável. Sim. E as clínicas hoje facilitam isso. Mas não é necessário, sabe, Cris? A pessoa pode recorrer ao SUS. O sistema público funciona muito bem. Funciona bem. A nossa região ela é bem servida. Eu não acredito que seja necessário no município de Londrina uma paciente necessariamente pagar para realizar, não. Ela consegue fazer. Sim. E, doutora, tem, assim, sintomas que a mulher, além, lógico, de fazer o autoexame, mas a mulher que não, enfim, não consegue detectar isso. Tem outro tipo de sintomas, tipo dor, desconforto, inchaço nas mamas? Tem outros sintomas que também detectam o câncer de mama? Eu acho sempre importante a gente falar sobre dor, porque dor é um sintoma... Eu falo sempre que a dor é uma péssima conselheira. Porque quando a mama dói, a mulher fica em pânico. Quando não, na verdade, não precisa. Sim. E quando a mama não dói, ela relaxa. Quando, na verdade, ela não pode relaxar. Então, a dor na mama não deve servir de parâmetro jamais, tá, Cris? Tá. Então, a dor na mama é uma situação comum. Toda mulher pode ter. É quase que nem a gente ter cólica menstrual. É uma coisa do corpo feminino, a mama doer, é um órgão sensível do nosso corpo. Então, ninguém precisa ter pânico porque a mama está doendo. Até porque no período menstrual, os hormônios, tudo, geralmente a mulher sente um desconforto nas mamas. Perfeito. E tem mulher que tem uma sensibilidade maior na mama mesmo. Assim como tem aquelas que têm cólica menstrual muito intensa, outras mulheres não têm cólica. Então, a dor na mama é um sintoma que a gente trata na mulher pelo desconforto que ela está sentindo. Não porque ele sinalizou um tumor. Sabe o que a gente ouve muito até hoje, Cris? Quando a mulher diz assim, chega lá com caroço na mama e fala assim, dona Maria, quanto tempo tem o seu caroço? Aí ela diz, 3 anos, doutora. Mas por que a senhora não procurou antes? Porque não doía. Justamente, o caroço que não dói, a dona Maria acha que não é nada. E o câncer de mama, de modo geral, ele não dói. Então, para todo mundo que está ouvindo, quem sente dor na mama, pode procurar um atendimento para ter conforto e qualidade de vida. Mas não precisa ter medo de câncer. E quem não tem dor na mama, não pode dormir em paz achando que nunca vai ter câncer porque a mama não dói. Porque o câncer de mama, de modo geral, não dói. Claro que, mais uma vez, vai ter sempre alguma mulher que vai dizer que teve a experiência do câncer doer. Mas, de modo geral, ele não causa dor. E existe uma idade específica? As pessoas falam assim, a partir de 40 começa a fazer a mamografia. Mas
Claro que assim, seria meio que obrigatório começar a partir dessa idade. Mas não necessariamente precisa esperar ter 40 anos para começar a fazer os exames, doutora. Se a mulher sentir caroço, Cris, a qualquer momento, ela pode procurar. Inclusive pelo SUS, embora o Ministério da Saúde coloque o início aos 50, na verdade, qualquer mulher com nódulo palpável pode procurar e vai ter acesso ao exame. Tá? Então, sentiu caroço, não importa a idade, vai ter acesso ao exame que for necessário, seja mamografia ou ultrassom. Quem não sente caroço, a gente vai ter que ver que antecedentes essa pessoa tem na família, para ver se ela tem necessidade de fazer antes de 40 ou se aos 40 está o suficiente para ela. Para a maioria das pacientes, é 40 mesmo. E aquelas mais jovens vão se basear no autoexame, e as mais jovens que não sentem nada, pelos protocolos do Ministério da Saúde, da Sociedade de Mastologia, não precisam fazer mamografia anualmente ainda. As abaixo de 40 que não sentem caroço. Então, o que eu quero deixar bem claro é a presença do caroço na mama. E você, só puxando um pouco da pergunta anterior, não é só o caroço. A mama estar deformada. De repente, a mulher olha para a mama dela um dia no espelho e acha que a mama está repuxando para dentro. É uma alteração importante isso. Ergue as mãos acima da cabeça, se olhando no espelho, você vai ver que às vezes uma mama se movimenta diferente da outra. Aí você fala, minha mama não era assim. Tem uma que o bico de uma tá olhando para um lado, o bico tá olhando para o outro, mas não era assim antes. Isso está diferente em mim. Então, esse é um sintoma importante, a mama ficar deformada, coisa que às vezes a pessoa não percebe muito rápido. Outra coisa importante, sair sangue pelo mamilo. Mas não é aquele sangue que a gente aperta e fica machucando o mamilo. É aquele sangue que mancha o teu sutiã sem você fazer nada. Você dorme de manhã, acorda, tem uma mancha de sangue na tua camisola. Aí é esse sangue que sai sozinho. Aí precisa ficar alerta precisa ficar alerta também. Coceira nas mamas, às vezes é comum ser sintoma de câncer? Não, é comum ter coceira, mas é muito raro ser câncer nesses casos. Maioria das coceiras na mama, Cris, são alergias. Maioria. Tem mulheres que têm alergias a vários fatores, desde água quente, tipo de amaciante, a perfumes, tipos de tecido, alguns tecidos sintéticos. Aí a mama começa a coçar. A maioria das vezes isso não é câncer, a maioria das vezes é uma doença de pele. E que trata, depois fica bem, e mesmo que a pele da mama fique muito fina, às vezes até com feridinhas, maioria das vezes, é alérgico. Sempre que mas toda e qualquer pessoa que tem um sintoma que se alonga muito, que não está melhorando, sempre tem que procurar um atendimento especializado. Sim. Doutora, e sutiã? Porque tem muita mulher que os avós, bisavós ficam, nossa, não, tem que usar sutiã porque senão desenvolve um câncer. Isso é mito? Não, na verdade, né, Cris? O mito o câncer não é causado pelo sutiã, não, de forma nenhuma. Não é, né? Não é, de jeito nenhum. Mas olha, eu vou deixar para você complementar essa resposta depois do nosso intervalo. Porque eu tenho certeza que tem muita gente curiosa, já deve ter ouvido isso também. Essa e outros mitos também que a gente escuta. Mas daqui a pouquinho depois do nosso intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7. De volta no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui comigo hoje, doutora Beatriz. E estamos falando sobre o câncer de mama. Antes do intervalo, a gente começou a conversar aqui. Fiz uma pergunta sobre a questão se era mito ou não o uso do sutiã. E até a gente começou até a bater um papo aqui no intervalo, nos bastidores aqui, falando sobre outros mitos. Então, doutora, eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Além do sutiã, tem outros mitos, né? A gente escuta muito falando sobre desodorante, questão dos hormônios. Você deve ouvir muitas coisas no consultório a respeito disso, algumas perguntas, né, nesse sentido. Muito, Cris. Então, vou te falar assim, alguns mitos e verdades sobre o câncer de mama. Sutiã, ele pode ser usado, inclusive ele ajuda muito na dor mamária. Quem tem dor deve usar sutiã. A questão só é o modelo do sutiã que a gente usa. Porque é engraçado que a gente sente a sandália apertada, a gente sente o arquinho apertado, mas ninguém pensa que o sutiã apertado também pode estar causando dor. Não só apertado de tamanho, mas o ferrinho não pode pegar no meio do nosso peito. O ferrinho tem que vir lá para fora do peito e não pode pegar
cortando ele no meio. Sim. Dificuldade que existe é que, assim, às vezes é muito difícil as mamas, conforme o tamanho, encontrar um sutiã adequado. Essas mulheres sofrem para achar. Sim. E então, aí fica aquele sutiã que a gente vê que não dá sustentação adequada para aquela mama. Então, qual que é o sutiã ideal? O sutiã ideal é aquele que a mulher, que não vai deixar a mulher sexy. Porque o ideal é o sutiã que deixa a mama apertada no corpo. Ou seja, eu falo para o paciente, é o top de ginástica. É o ideal. Que deixa a mama rente ao corpo, sem o movimento. Se você pular na frente do espelho e seu peito balançar, não está segurando legal. O ideal é aquele top que você se movimenta na frente do espelho e a mama fica mais ou menos parada. Esse é o sutiã ideal. Mas ele não causa Não tem câncer. relação com o câncer. De forma nenhuma, e só traz conforto. Se for o sutiã certo, só vai trazer conforto. Desodorante. Existe essa lenda de que o desodorante que tem alumínio na sua composição poderia causar câncer. Nada comprovado. Nada comprovado. Assim como, esse é muito importante, porque tem mulher que se priva, deixa de usar um tratamento que pode ser muito bom para ela, de reposição hormonal, de menopausa, porque tem pânico do câncer de mama. A reposição hormonal, hoje, ela só é proibida para aquela mulher que teve o câncer de mama. Claro, tem outras situações. Eu estou falando especificamente da mama, né? Tem quem teve câncer de ovário também não pode usar. Quem teve trombose também não pode usar. Mas nós estamos falando da mama. Então, quem que não pode usar reposição hormonal? Quem teve câncer de mama. Ah, mas a minha irmã teve câncer de mama. É real, a minha irmã teve câncer de mama. Eu posso usar reposição hormonal? Posso. Minha filha teve câncer de mama, às vezes uma senhora. Sim. Então, eu não vou usar reposição, morro de medo. Não, você pode usar reposição. Só quem não pode usar é ela. Ela não pode. Ela vai ter que tratar os sintomas dela de calorão com outras coisas. Mas a mãe da paciente pode utilizar sim. Não tem problema nenhum. Sim. Então, é outro grande mito que às vezes deixa a mulher sem um tratamento que pode ser importante para ela. Pelo medo. Medo é associado à desinformação. Então, a gente tem que se informar. Pode utilizar sem problema nenhum. Esse é um outro mito. Outro mito, que quem tem prótese não pode mais fazer o exame de mamografia. Sim, até a gente conversou sobre isso, né, agora no intervalo, porque muitas mulheres têm receio, porque depois como faz para fazer o exame, né, a mamografia? Dá para fazer, doutora? Dá para fazer. Cris, vou te dar um exemplo. Quantas mulheres não caem de bicicleta no chão? Quantas mulheres não se acidentam de moto e caem com a barriga, caem com o peito no chão? Já pensou se a prótese estourasse por causa de todas as situações da nossa vida? Não é assim. O fabricante das próteses, ele testa essas próteses. E em situações muito mais graves do que a mamografia. Então, acidente com cinto de segurança trespassado não arrebenta a prótese. A mulher que cai de bicicleta, às vezes pranchando o chão, não arrebenta a prótese. Então, a prótese ela é testada para aguentar uma força muito grande. Fiquem tranquilas que jamais o aparelho vai ser capaz de estourar a prótese. Jamais isso acontece. É feito com segurança, não tem problema nenhum. Mas não só em relação ao exame. O próprio silicone, ele pode causar câncer de mama também? Não, o silicone não causa câncer de mama. E ele também, a mulher que tem prótese, ela vai fazer não só as 4 fotos normais da mamografia, ela vai fazer 8 fotos. Porque faz fotos adicionais em que a técnica lá, ela mexe a sua prótese do lugar. Justamente para quê? Para que a prótese não crie aqueles pontos cegos de visibilidade ruim. Então, no momento que movimenta essa prótese, ela expõe todas as áreas da mama, dá para ver a mama todinha. Então, não precisa ter receio de pensar, eu vou pôr prótese e não vai dar para ver o meu tumor. Não acontece isso. Então, a prótese é gosto do freguês, entendeu? Não é pela questão do câncer de mama que a mulher vai deixar ou se privar de ter a prótese dela se ela quiser. E tudo isso você escuta no seu consultório? Todo dia, todo dia, todo dia. Porque às vezes a pessoa fala assim, não vou fazer essa pergunta, né, doutora? Porque fica com receio. Mas é importante a gente buscar, né, bastante conhecimento. Porque às vezes por falta de conhecimento aí deixa de, às vezes, realizar um sonho de colocar uma prótese. Sim. Deixa de usar desodorante, de usar sutiã, porque acha que pode prejudicar e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas é muito importante tirar todos os mitos. E eu sempre digo para toda e qualquer mulher, você vai ao profissional de saúde, faça suas anotações antes. Às vezes, diante do médico, a pessoa fica constrangida, não lembra. Então, faz a anotação num papelzinho de pão, numa notinha. Gente, não dá um Google, não, né? Vamos no médico, ouvir de um profissional que estudou para isso. Porque a gente sabe, tem muita informação na internet, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Porque se você começa a falar o sintoma, coloca no Google, você já tem a doença. A internet, ela é maravilhosa e também horrível, né? Porque você tem ali
todo tipo de informação. Eu também brinco com as minhas pacientes, eu falo assim, você iria no calçadão chamar qualquer pessoa ali, sobe num banco do calçadão e chama, ô fulano, vem cá, vem você, me fala aqui, eu tenho esse nódulo aqui, isso é câncer. Aí a pessoa fica me olhando e fala assim, não. Eu falei, então, mas quando você dá um Google, é como se você estivesse chamando um estranho no calçadão para dar opinião sobre você. Porque o Google tem todo e qualquer tipo de pessoa opinando. Então, quem quer se informar na internet tem que ter muito, muito cuidado, procurar os sites que são confiáveis, procurar os arrobas dos profissionais, os perfis de Instagram dos profissionais sérios. Qual que é a dificuldade, né, Cris? É saber quem é o sério. Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, não é da área da saúde e não vai saber. Então, muito, muito, muito cuidado. Procurar profissionais que você confie, que tenham bastante referência, checar a formação desses profissionais, saber se trabalha nessa área, o quanto que entende dessa área, para você poder ter a informação correta. Sim. E a palavra câncer, ela assusta um pouquinho as pessoas, né? Causa um pouco de medo, as pessoas têm pavor. Mas hoje, cada vez mais, a medicina ela avançou bastante. Acredito que tenham vários recursos para vocês médicos e também para os pacientes. Eu digo recursos para os médicos descobrirem, né? Tratarem. Hoje, o que tem de mais... vamos falar em avanço, né? O que tem de avançado, o que tem de mais recente para o tratamento de câncer de mama? Nossa, Cris, isso muda muito rápido e novidades surgem toda hora. Sim. O câncer de mama, como ele é muito comum, a indústria farmacêutica de materiais não para, as pesquisas nunca param. Então, tem novas próteses para reconstruir quando a paciente perde a mama, novas quimioterapias que causam menos efeito colateral e aí a pessoa suporta melhor. A touca gelada, por exemplo, que faz com que a pessoa não perca o cabelo durante a quimioterapia. Tem muitos tipos de medicamento para aquela pessoa que não teria resposta aos comuns. Então, ela vai para hoje medicamentos caríssimos, inclusive. Alguns deles já disponíveis até no SUS, quando um tratamento inicial falhou. Isso avança constantemente, nunca para a pesquisa. Em câncer de mama, nunca para. O câncer de mama hoje não é mais uma doença de 20, 25 anos atrás, e que dirá 50 anos atrás. Olha que interessante. E não é todo paciente que vai precisar passar por uma cirurgia ou fazer tratamento de quimioterapia? Porque as pessoas falam assim, eu fico com medo porque aí eu vou ter que passar por quimioterapia, perder o cabelo. Cada caso é um caso. Hoje, basicamente, assim, câncer de mama, praticamente todo mundo tem alguma cirurgia para ser feita. É muito raro quem não opera no câncer de mama. Na verdade, quando a paciente não opera, é porque às vezes a mulher não tem condições de ir para uma cirurgia, já muito debilitada, por exemplo. Porque a maioria das pacientes com câncer de mama vai operar. Tá. Agora, o que é diferente hoje? Muitas mulheres vão fazer essa quimio antes da cirurgia, não mais depois, como era antigamente. Então, a gente faz a quimioterapia antes para diminuir o tumor bastante, deixar ele pequenininho e depois operar um tumor menor. Aí deixa essa cirurgia melhor para essa mulher. Sim. Com menos perda da mama, por exemplo. Agora, a radioterapia depende muito do tipo de tumor e o tipo de cirurgia que será feito. Então, basicamente, assim, o que dá... Todo mundo vai ter algum tipo de cirurgia. E, eu tô dizendo algum tipo de cirurgia porque tem mulher que vai ter que tirar a mama toda. Sim. Tem mulher que não precisa. Tem mulher que vai reconstruir com prótese. Tem mulher que vai reconstruir com gordura do corpo. É de cada caso. Não tem câncer uma receita de mama não tem. Câncer todos. de mama é que nem você pegar um terreno vazio e você vai construir a tua casa. Você sabe que vai ter que ter o banheiro, a cozinha, um quarto, uma sala. Agora, se o teu banheiro vai ser assim ou assado, se a tua cozinha vai ser na frente ou no fundo, se o teu quarto vai ser... Isso é seu. O tratamento do câncer é dessa forma. Todo mundo vai ter que ter uma cirurgia, muito provavelmente vai ter uma químio, muito provavelmente vai ter uma rádio. Agora, como que vai ser a minha químio diferente da tua? Como que vai ser minha cirurgia diferente da tua? Como que vai ser cada etapa do tratamento? E até a ordem do tratamento é diferente. Olha só. E a gente está falando de tratamentos, enfim, mas para não chegar a ter que fazer o tratamento, o que a gente pode fazer, além, a gente falou lá no começo do programa, ter hábitos mais saudáveis, fazer atividade física, né, não ser sedentário, enfim, alimentação. Ela também é importante para a prevenção? É super importante, e vou falar uma coisa que hoje em dia a gente fala, parece que o médico parece que fica até meio chato, mas não adianta, a gente tem que ter uma alimentação com pouco carboidrato. O carboidrato e a alimentação inflamatória. Sim. Né? Então, tentar reduzir ao máximo o industrializado,
como muitos médicos já têm enfatizado, vamos abrir menos e descascar mais. Ou seja, a gente vai abrir menos pacotes e vai descascar mais legumes e frutas. Sim. Eu também costumo... Menos fast food. Menos fast food. Eu costumo dizer para as pacientes, é o hortifruti e o açougue. Onde que nós vamos fazer nossas compras? Falo para elas, você tem dúvida, não sabe onde é que você vai comprar a tua comida? Eu vou te dar a dica, é muito fácil. Hortifruti e açougue. Aí o que você não vai no mercado? Você não vai no corredor da bolacha, você não vai no corredor do macarrão, você não vai no corredor dos doces... Sim. E do salgadinho de pacote. Quanto mais você puder fazer a tua comida em casa, entendeu? Seja o legume, a carne, a tua comida o máximo caseira possível. Feito com os alimentos o mais próximo do natural, sem os processamentos dos industrializados, isso é o que é o ideal. Sim. Então, e associado a uma atividade física, outros hábitos mais saudáveis, isso também pode ajudar bastante. Com toda certeza. E lembrando, que a gente comentou um pouquinho antes no outro bloco, não precisa ser, você não precisa ser a melhor da academia, você não precisa levantar o maior peso da tua academia. Se você caminhar 30 minutos com o seu tênisinho em volta do teu quarteirão, claro, né? Você vai ver se o teu joelho tem condições, enfim. Se não der certo a caminhada, vai para uma hidro. Se não der certo a hidro, vai para aquelas academias de terceira idade, que tem muito nas praças aqui em Londrina. O importante é o movimento. Sim. E hoje a gente percebe também que não só fala de mulheres acima de 40 sendo diagnosticadas, mas o diagnóstico de mulheres mais jovens também tem acontecido bastante, né? Sim. Tem aumentado bastante. Quais são os principais desafios dessa mulher mais jovem para enfrentar o câncer? Muito interessante você falar disso, Cris. Eu até tive uma situação na minha família mesmo. A minha irmã teve câncer de mama com 39 anos. Olha só. Os desafios de uma mulher jovem com câncer de mama são inúmeros. Não menosprezando, logicamente, o que vivenciam as mulheres mais velhas. Mas a mulher mais jovem, ela é pega, às vezes, com filhos pequenos. Sim. Ou, às vezes, sem ter sido mãe ainda. Então, ela se depara com uma possibilidade de ficar infértil com o seu tratamento. Ou, às vezes, assim, eu vou tomar uma químio que pode parar o meu ovário e eu não sou mãe ainda. Ou, às vezes, ela tem filhos pequenos, filhos bebês, filhos em idade escolar. Então, o pânico que elas relatam muito é: quem vai ficar com meus filhos? E se eu morrer? Como que meus filhos vão ficar? Essa é uma grande preocupação das mulheres jovens. A fertilidade e o cuidado com as crianças. Uma outra situação que aí não é só mulheres jovens, também as mais velhas. Você sabia que a taxa de divórcios no câncer de mama é altíssima? Divórcios durante e após o tratamento. Que é o momento que a mulher mais precisava de apoio. Exatamente. É muito comum. Se você... A literatura, né, os livros médicos e as ONGs que trabalham com câncer de mama chegam a dizer até 70% de abandono por parte do marido. Muito alto. Aí essa mulher fica... jovem, às vezes sem conseguir trabalhar, às vezes não a empregabilidade dela, ou seja, a facilidade dela se colocar no mercado fica pior, porque o patrão já olha e fala assim: essa daí vai faltar muito. Já falta porque tem criança. Já não tá bem emocionalmente porque tá enfrentando uma doença. E aí vai ficar faltando porque tem um monte de consulta. E não vou nem pegar essa daí, entendeu? E o câncer de mama, por incrível que pareça, não dá estabilidade durante o tratamento. Já tive paciente que foi mandada embora no meio do tratamento. Então, e você tinha me feito uma pergunta, que eu achei muito interessante, por sinal, o que é a iniciativa privada, o que a empresa pode fazer, no sentido de colaborar. Uma coisa que eu acho muito importante é facilitar o acesso da sua colaboradora nos períodos de campanha. Acho isso muito importante. Sim. Se ela vai precisar ir, às vezes é uma mulher que faz um turno num horário que ela não tem horário comercial para ir fazer um exame de imagem. Então, eu Fica com medo de sair para fazer um exame e perder o trabalho. Exatamente. Né? Então, isso é importante, facilitar, possibilitar o acesso da mulher aos exames dela. E, durante o tratamento oncológico, e compreender que é uma situação na vida dela que vai ser momentânea, vai ser transitória. Graças a Deus, o tratamento do câncer de mama, ele é recuperador, reabilitador e curativo. E o que eu quero dizer com isso? A mulher vai ficar curada. Ela vai voltar para o mercado de trabalho, ela vai voltar para a função dela. Ela vai ter as idas ao médico, ela vai ter os períodos ruins, mas ela vai ficar boa. E quando ela ficar boa, ela vai ficar grata porque ela teve a oportunidade de manter o trabalho dela. Sim. Diferente daquela mulher que de repente o patrão dispensa no meio do tratamento, deixa uma pessoa desamparada, em dificuldade financeira, e muitas vezes você pergunta da mulher jovem com crianças que dependem dela. Com certeza. Acontece bastante. Olha só. Doutora, estamos finalizando mais um programa, passou muito rápido, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todas as mulheres que estão nos ouvindo,
enfim, sobre esse tema muito importante. Você que acompanha tantas mulheres ali, né? Não só na questão de prevenção, mas no diagnóstico em si. O que você deixaria para essas mulheres de conselho? O que eu deixaria de conselho é buscar sempre informação de fontes confiáveis, informações corretas. Não se deixar levar pelos mitos. A internet é cheia de mitos, como, por exemplo, que a mamografia tem radiação e que, portanto, a mamografia causa doenças. Então, buscar informação de fonte correta e aproveitar o Outubro Rosa para chamar a atenção das mulheres que convivem com você. Sim. Lembrar a tua tia, lembrar a tua avó, lembrar a tua filha. Você fez exame esse ano? Quanto tempo faz que você não faz o teu exame? Outra coisa, lembrar das mulheres idosas que não tomam banho na frente das filhas. Sim. E que às vezes não querem que ninguém veja nua. Vai lá na tua mãe e fala: mãe, deixa eu dar uma olhadinha. Quanto tempo faz que a gente não vai no ginecologista? Porque às vezes essas mulheres ou escondem o corpo, não gostam de ser vistas sem roupa, e tá lá a sua mãe, às vezes com um tumor, deixando crescer porque tem vergonha de mostrar. Então, o Outubro Rosa serve para isso. Pega a tua mulher da tua família, quero dizer, né? Pega a todas as suas mulheres e chame elas para atualizar os exames. É isso. Ai, muito, muito obrigada, doutora, pela participação, por tantas dicas que você hoje compartilhou com as nossas ouvintes. Quero agradecer a sua presença. Peço que você deixe as suas redes sociais, porque eu sei que você também compartilha um pouco do seu conhecimento, né, nas suas redes sociais. A gente pode aprender um pouquinho mais lá também. Com certeza. Eu costumo postar conteúdo no @Beatriz_mastologia. Pode repetir? Posso, @Beatriz_mastologia. Bom, agradeço a presença mais uma vez, e você que está nos ouvindo, quer compartilhar esse programa com alguma mulher que não teve a oportunidade de ouvir, não tem problema. A gente fica com todos os nossos conteúdos no nosso canal do YouTube da Paiquerê 91,7, e também aproveita para seguir as nossas redes sociais no Instagram Paiquerê 91,7 e o meu perfil Cris Magaldes com CH. E já está aqui no nosso estúdio ele que comanda o sábado aqui na Rádio Paiquerê, Cristiano Pereira. Boa tarde. Oi, Cris, boa tarde a Tudo bem? Todos, né? A todos, os meninos e as meninas, né? Que são ouvintes da Cris Magaldes. Ótima tarde de sábado. Tô chegando para ficar até às 6 com muita música, aquele clima gostoso de sábado à tarde. E que programação que você faz, hein? Eu saio daqui ouvindo, que delícia de programação. Você escolhe a dedo mesmo, né? As músicas para animar o nosso sábado. A gente procura escolher a dedo, sim. E músicas que agradam, né? Que o público nosso, o ouvinte da Paiquerê 91,7, gosta de ouvir. Então, venha calhar, que é o meu gosto musical também, né? Que legal. Isso ajuda bastante. Com certeza. E seguindo a dica, aliás, parabéns, mais um programa, né, especial, conteúdo, né, excelente. E seguindo a dica da doutora, para levar a mulher, né? A mulher. Isso, então você está convidada, tá? Semana que vem eu vou te levar. Obrigada. Mas você viu que bacana, o quanto é importante a gente trazer convidados assim como a doutora Beatriz, que esclarece, tira todas as dúvidas. Tem muito mito e nós mulheres precisamos buscar cada vez mais informação, né, com fontes que a gente possa confiar. E eu tenho certeza que a doutora Beatriz é uma das melhores profissionais aí de Londrina e região, e com certeza agregou muito aí nosso sábado aí com muita informação. Com certeza. Quero agradecer também a presença da doutora, satisfação em conhecê-la, e para os nossos amigos, né, mês que vem é o Novembro Azul, né? Exatamente. Os homens também têm que se cuidar. Inclusive você, né, Cristiano? Com certeza. Bom, pessoal, essa foi a 25ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldes. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E todo sábado, à 13h, você tem um encontro aqui comigo. Obrigada pela sua audiência e te espero no próximo sábado. Tchau, pessoal! Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 917.
Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.